Bíblias em Isaías. Isaías, capítulo 9, do verso 18 ao 21. Isaías 9, do 18 ao 21, que diz assim: porque a impiedade queima como fogo, consome espinheiros e ervas daninhas, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça subirem. Pela ira do Senhor dos Exércitos, a terra será consumida, e o povo será como combustível para o fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não se fartarão. Cada um comerá a carne do seu próprio braço. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos se voltarão contra Judá. Com tudo isso, a ira dele não se desviou, e a sua mão continua erguida. Aqui fala um pouquinho sobre o período que Israel estava na revolta. Isaías fala um pouco. Isaías é um profeta e ele foi muito usado. E aí a gente olhando um pouquinho atrás dessa palavra, ele está falando sobre a vinda de Jesus. Ele está falando que vai vir um Messias, né? Que Deus vai mandar um Messias, e isso e aquilo. E aí ele começa a falar, e de repente ele cai nessa aqui, falando sobre o que aconteceria com o povo de Israel. Avisando o povo de Israel sobre que Deus estava irado pela maneira que eles estavam vivendo. Lá continua em Isaías 10, do 1 ao 4, nós vamos ler também. Isaías 10, do 1 ao 4. Eu estou lendo numa nova versão, que é mais explicada, para os irmãos entenderem melhor. Diz assim: ai dos que fazem leis injustas, dos que promulgam decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo? Quando a destruição vier de longe, a quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão as suas riquezas? Nada poderão fazer, senão escolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Com tudo isso, a ira dele não se desviou, e a sua mão continua erguida. Aqui fala sobre a revolta de Deus com os governadores daquela época. E entendendo sobre como Deus se irou, como aconteceu isso, eu estava olhando a história e fala, não é de uma hora para outra. Foi crescendo, foi aos poucos, foi com palavras, foi com gestos, com ações, e foi crescendo entre um grupo, entre um setor, até desenvolver na cidade toda o pecado. Ah, Deus se ira? Ira sim. Aqui fala que o povo havia abandonado o projeto de Deus para suas relações e transformando a sociedade em um ambiente de opressão, exploração e sofrimento. É aí que Deus entra com a ira. É quando há opressão, quando há exploração e sofrimento ao povo de Deus, aos menores, né, da casa do Senhor. Nós podemos entender que Deus, ele fica indignado, ele se chateia e ele tem raiva. Mas não é uma raiva humana, não é uma
ira, não é uma chateação humana, como nós nos chateamos, como nós ficamos nervosos, ficamos revoltados. Porque a revolta do ser humano, a ira do ser humano, é só a carne. Né? Quando a gente fica irado, a gente mete a porrada na parede, chuta o balde. Né? A nossa ira é assim, a gente fica descontrolado. Mas a ira do nosso Deus, ela não é uma ira descontrolada. Deus não fica nervoso à toa. Deus não fica chateado à toa. Deus fica chateado quando ele vê o povo dele sofrer injustamente. Sofrer por causa do governo. Sofrer por causa das atitudes daqueles que estão liderando. Deus mostra a sua ira ao povo de Israel dessa maneira. A ira de Deus não nasce do ódio. A ira de Deus nasce por amor pela justiça. Que você possa entender que a ira de Deus, ela vem pelo excesso de amor que Deus tem por nós. E não por causa do ódio. Deus ama tanto. Deus estava já anunciando que Jesus viria para nos salvar, para salvar o povo. Só que o povo ainda estava totalmente perdido. Já estava totalmente perdido. A gente pode ver que Deus, ele colocou a ira dele lá quando aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Que o povo já estava totalmente perdido. Não tinha mais o que fazer. E Deus queria mostrar salvação, e manda profeta avisar, e manda mensagem, manda recado, e aquele povo não queria ouvir mais a voz de Deus. E aconteceu que Deus tirou ali, daquele lugar, apenas uma família, um justo, que era Ló. Deus tirou Ló dali daquele lugar, e destruiu tudo. Ali você vê a ira de Deus. Mas não porque Deus ficou com raiva daquele povo. É porque Deus avisou. E aquele povo não mudou. E você sabe que se tivesse continuado, não seria apenas uma ou duas cidades que teria se corrompido. Teria se corrompido muito mais. Porque é como se uma maçã estivesse estragada, podre, no meio das outras. O que acontece? As outras também vão se estragando, vão apodrecendo. Deus tinha que fazer algo, mas não. Ele tentou fazer ali com aquele povo, mas não conseguiu. O povo não quis solução. Então Deus resolveu salvar aquelas outras nações que estavam à sua volta, para que não se contaminasse com aquele povo que já estava totalmente contaminado. E aqui Deus fala com Israel, ele manda o profeta Isaías falar, sobre a sua ira, sobre o que iria acontecer, para ver se aquele povo se voltava a Deus. Muitas vezes a gente fica pensando que a ira de Deus é somente a nosso favor, somente a favor do povo. Deus se ira quando alguém é explorado, quando alguém é abandonado, quando as relações são corrompidas, quando a violência se torna normal. Você pode ver isso tudo acontecendo hoje? Tudo isso que a gente está falando aqui está acontecendo. Será que esse Deus do passado é o mesmo de hoje? Com certeza é. E você pode ter certeza que ele está irado sobre esta situação, Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Aqui está falando sobre Deus, e você pode ter certeza. Deus, ele não é um ídolo passivo. Deus é Deus. Ele toma a sua posição de Deus quando é preciso. Ele não aceita, ele não fica
mudo quando precisamos que Ele fale. Nós vamos ouvir a voz de Deus sobre tudo isso que está acontecendo hoje. Você pode ter certeza que nós vamos ouvir o bradar de Deus. A gente se vê muito assim na política, né? Porque nós estamos meio sem solução. É um ou é outro, e aí você fala, o outro vai ganhar, o outro vai ganhar, o outro vai perder, e o que vai acontecer? Você pode ter certeza que Deus vai intervir em algum momento. Eu não sou de ficar pegando partido. Eu não sou de ficar falando sobre política. Mas quando eu vejo as pessoas comentarem, falar que está sem solução, eu falo, você pode ter certeza que Deus vai intervir. No momento certo, da maneira certa, Deus vai intervir. Sabe por quê? Porque Deus está vendo. Deus está vendo o povo sofrer. Deus está vendo o que o povo dele está passando. Deus está vendo a corrupção crescer. Deus está vendo as pessoas passarem por tudo, passar fome, miséria, guerras, tudo. Deus está vendo e Deus vai intervir. E nós cremos nesse Deus aqui de Isaías. Porque quando ele vem com a sua ira, ele não vem para matar, ele não vem para destruir, ele não vem porque ele é mau, ele vem porque ele quer restauração, ele vem porque ele quer cura, ele quer transformar o ambiente. Então, que você faça parte desse mover que Deus vai estar fazendo, que você comece a orar para que Deus se levante a favor dos seus, do povo de Deus, dos seus escolhidos. Que Deus se levante e tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dessa terra, se faça presente, né, neste momento, que quando Deus se levantar, você possa falar, eu esperei para ver Deus se levantar e Deus se levantou ao nosso favor. Amém? Uma outra coisa que a gente identificou aqui sobre o Deus que se ira, é a forma que nós tratamos as pessoas. A gente quer justiça, a gente quer ver algo acontecer, mas sempre ao nosso favor. O que é nosso, né? E o que é do outro é do outro, mas nós queremos sempre a nosso favor. Que Deus olhe para nós. Né? Eu quero que Deus olhe para mim. Eu quero que Deus me dê um trabalho, eu quero que Deus prospere a minha vida, a minha família. Eu. Só que nós esquecemos. É a primeira pergunta que eu fiz aqui. Será que você tem feito com que Deus se ire contra você? Ou se ire a seu favor? Aqui fala que os céus, o céu observa como tratamos nossa família, nossos amigos, nossos relacionamentos, os vulneráveis, os pobres, aqueles que dependem de nós. Será que você está em falta com alguma dessas questões? Será que você tem olhado com os olhos de Deus para essas pessoas? A ira de Deus é a prova de que Ele ainda se importa com o mundo que Ele criou. Eu vejo que nós queremos muito nosso, e aqui fala sobre isso, e eu fico pensando como nós tratamos o nosso próximo, como nós tratamos os nossos relacionamentos, e não é nada daquilo que Deus, às vezes, quer que a gente tenha. Não é daquela maneira que tratamos. Na palavra de Deus fala que Jesus, ele estava ali para aqueles necessitados, para os necessitados. Aqui Isaías fala várias vezes sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os necessitados, os carentes, sobre pessoas que precisam do nosso amor, do amor de Deus. Se eles precisam do amor de Deus, eles precisam de nós. Somos filhos de Deus.
que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Porque é através de nós que a palavra é levada. É através de nós que a pessoa pode sentir o amor de Deus. E aí você pensa, o que eu tenho feito? Eu vejo muito lá no meu trabalho pessoas que são revoltadas, que olham para o patrão e falam, não, ele não é bom não, ele está ganhando dele. Eu não tenho ganhado o suficiente. Ele tem passado a mão no meu dinheiro. Ele tem me enganado. Fala mal do patrão o tempo todo. Reclama do patrão o tempo todo. E eu observando ali, um entra, fala, o outro passa e entra, fala. E eu olhando, falei assim, o que você ganha? Maldizendo o seu patrão. Tirando contra o seu patrão. O que você tem ganhado? A palavra de Deus fala para a gente abençoar. Fala que os nossos lábios foram feitos para abençoar e para amaldiçoar. Então, tudo que sai da nossa boca é para abençoar ou para amaldiçoar. Quando nós começamos a reclamar, falar mal de outras pessoas, a gente começa um pequeno sentimento que vai aumentando, você vai alimentando aquilo e você vai se afastando de Deus. É assim que começa a grande consequência da ira de Deus. É com pequenas palavras, com pequenas ações. Porque às vezes nem é verdade aquilo que você está falando. Não é verdade que o seu patrão está te roubando, é falta da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu entendimento, de saber que para você trabalhar, ele precisa pagar várias coisas. Para você trabalhar, ele precisa comprar ferramentas. Para você estar ali, ele precisa fazer muito mais do que você imagina. Mas a pessoa pensa, não, ele está ganhando, ainda faz a soma. Essa semana eu ri que a pessoa fez a soma. Ele ganha por dia tanto, por semana tanto. Como assim que ele ganha isso tudo? E eu falei assim, e ele não gasta com mais nada? Ele só ganha e põe no bolso? Quanto que é essa máquina que ele comprou essa semana? 80 mil. Não deu nem para cobrir um pouquinho da máquina. E você está falando que... E essa máquina é para quê? Para melhorar o seu trabalho. Para você ficar melhor. Você está falando que seu patrão está roubando de você. E quando você sair daqui, será que você vai achar um patrão igual ele? Que te dá um lanchinho quando você chega, dá um outro lanchinho, paga uma pessoa só para arrumar o seu lanche, a sua marmita. Será que você vai achar um patrão desse? Né? Você é puxa-saco, você conhece ele, você é puxa-saco. Falei assim, vamos ver, né? No final das contas, quem é que está certo? Por falta de pensar. Porque nós agimos assim, na impulsividade. Nós não pensamos antes de agir. Nós queremos o melhor para nós. Não interessa o que o outro está passando. Não interessa o que o outro fez. Nós queremos o melhor para nós. Aqui fala que as consequências do nosso pecado, ele atrapalha outras vidas. E é isso. Quando você começa a se jogar, a falar, a reclamar, você começa a envolver outras pessoas. Começa a envolver aqueles que estão em sua volta. E Deus tem olhado para isso. Por isso que eu perguntei, e você tem agido de que maneira? Atraído a ira de Deus a seu favor ou contra você? Nós temos que ser aqueles que ajudam, nós temos que ser aquele que abençoa, nós temos que ser o povo de Deus que leva a mensagem do Evangelho. Nós temos que ser aqueles que ficaram aqui no lugar de Jesus. Quando Jesus foi aos céus e falou, vocês vão fazer algo maior que eu. Amém? Deus escolheu você, foi para fazer algo maior que ele. Jesus estava aqui, discipulou e falou, Pai, vocês vão fazer algo maior que eu, vocês vão fazer mais coisas do que eu fiz.
Jesus ficou aqui só 3 anos fazendo a missão. Foi 3 anos desenvolvendo a missão e ele fez coisas extraordinárias. E hoje nós estamos aqui. Quantos anos você tem de crente? Quantos anos nós temos de crente, José? Um bocado aí. É isso. O que você tem feito nesses anos de cristão que você tem? Você tem deixado a sua marca aqui na terra? Você tem deixado transparecer Jesus na sua vida? Se as pessoas olhar para você e falar assim, olha, aquela pessoa ali é de Deus. Aquela pessoa ali, você não vê ela murmurar. Aquela pessoa ali, você não vê ela falar mal de ninguém. Ela é um exemplo. É assim que nós temos que ser, para que a ira de Deus não recaia sobre nós, sobre a nossa vida. Nós temos que ser exemplo dos fiéis, como diz a palavra, no trato, no procedimento. Não levante a ira de Deus contra você. Nós mesmos somos os culpados, se a ira de Deus vir sobre nós. Então, que você possa vigiar, que você possa buscar o amor de Deus. Deus, nessa situação todinha, Ele só quer nos mostrar o amor dEle. Quando Ele avisa o povo, pede os profetas, pede para os seus avisarem o povo para mudar, é porque Ele quer realmente uma mudança. Ele quer ver a transformação do povo. Ele quer ver as pessoas agirem da maneira que Ele sonhou, né? Que Ele criou. A conclusão, senão os meninos... O Deus de Isaías não é um Deus descontrolado. Ele é um Deus profundamente comprometido com a justiça, as relações humanas, os vulneráveis e a restauração da criação. Sua ira não é prova de ausência de amor. É justamente o contrário. Deus se ira porque ama. Deus se levanta porque se importa. Deus confronta porque ainda deseja restaurar. Deus ainda deseja restaurar. Seja a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, Deus deseja restaurar. Então, que você possa pensar nessa palavra. Vamos ficar de pé? Hoje, Deus nos chama ao arrependimento, à sensibilidade e ao compromisso com a justiça. Que você possa orar neste momento, pedindo a justiça de Deus na sua vida, no seu coração, que você possa, pelo menos, tentar ser justo, como Deus quer que nós sejamos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do teu altar e te louvamos por a tua palavra. Te louvamos porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. O Senhor nos avisa. O Senhor, ó Pai, tem falado aos nossos corações, tem tocado as nossas vidas, mas que possamos ser sensíveis ao teu toque, para que possamos mudar de vida, para que possamos mudar as situações. Nós não queremos que a sua ira recaia sobre nós, mas nós queremos ver o teu amor nos abraçar e nos envolver, Senhor. Ensina-nos a ser justo como tu és, Senhor. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia como o Senhor tem. Pai, dá-nos um coração como de Cristo, como Cristo amou a sua igreja, que possamos amar, Senhor, a tua igreja, amar aqueles que precisam de ti. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Ame, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Que você faça dessa canção uma oração. Até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, Faça essa oração. me conhece, O Senhor conhece o teu coração. quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Aleluia. sonda-me, Sonda o teu povo, ó Deus. levanta-me, Transforma-me e enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor. Amém. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, essa manhã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que o Senhor te dê a paz